Existe uma dor que não sangra por fora, mas pesa todos os dias por dentro. Ela aparece quando Deus prometeu algo. Você acreditou, decidiu permanecer fiel. E mesmo assim, o silêncio se instalou. Você ora, insiste, espera, mas nada muda. E o que mais machuca não é a dificuldade em si. É a sensação de que o céu ficou quieto justamente quando você mais precisava de resposta. Esse é um ponto crítico da fé, porque a maioria das pessoas consegue lidar com problemas. O que poucos conseguem suportar é a ausência de explicações. O silêncio de Deus confronta nossas expectativas, desmonta nossos controles e expõe aquilo em que realmente confiamos. José também viveu isso. Ele não teve dúvidas sobre o que Deus havia mostrado. Os sonhos eram claros. O que nunca foi revelado era o caminho. A promessa veio sem manual, sem cronograma, sem garantias visíveis. E quando a realidade começou a contradizer tudo o que ele acreditava, algo mais profundo começou a acontecer dentro dele. Porque fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando você continua andando mesmo sem entender. Este não é um conteúdo sobre evitar a dor. É sobre compreender o que Deus constrói dentro de você enquanto o silêncio parece dominar. Se você está vivendo um tempo em que nada acontece, talvez este seja exatamente o momento em que tudo está sendo formado. Existe um momento delicado na caminhada espiritual em que Deus revela algo grande demais para a estrutura que ainda temos. A promessa chega cedo, antes do preparo, antes da maturidade, antes da blindagem emocional. Foi assim com José. Deus mostrou o destino, mas não explicou o percurso. Isso não foi um erro, foi estratégia. Quando a promessa vem antes do preparo, ela não gera segurança, gera exposição. José compartilha seus sonhos e, sem perceber, ativa resistências, invejas e conflitos que ele ainda não sabia administrar. Deus não errou ao falar cedo. Ele sabia que o sonho precisaria sobreviver ao atrito da realidade. Promessas antecipadas revelam não apenas onde Deus quer nos levar, mas tudo o que ainda precisa ser tratado dentro de nós. O problema não é receber cedo demais. O problema é tentar viver como se o processo já tivesse terminado. Muitas pessoas desistem da fé porque confundem revelação com garantia imediata. Deus mostra o que será para preparar quem você precisa se tornar. A promessa não é um atalho, é um convite à transformação. Quando a promessa parece pesada demais, não é para esmagar você, é para ampliar sua capacidade. O sonho não veio para poupar do processo, veio para sustentar você enquanto ele acontece. A primeira grande dor não é a queda, é a quebra interna. Quando José é traído pelos próprios irmãos, o que se rompe não é apenas o vínculo familiar, é a lógica que ele construiu sobre Deus. Como alguém escolhido, sonhador, chamado, termina lançado em um poço. Esse choque é mais comum do que parece. Não é a dor do acontecimento, é a dor da incoerência. A realidade começa a contradizer aquilo que Deus disse. E nesse ponto, a fé infantil morre. Não porque Deus falhou, mas porque a compreensão era pequena demais para sustentar o processo. Deus permite que certas estruturas internas se quebrem para que algo mais profundo possa nascer. Se José tivesse sido promovido sem passar pela ruptura, ele teria carregado o sonho, mas não o peso da responsabilidade que ele exigia. A dor expõe expectativas escondidas, acordos silenciosos, interpretações rasas da promessa. É no poço que percebemos que seguimos a Deus esperando controle, previsibilidade e segurança. Mas o poço ensina confiança. Não aquela confiança confortável, mas a que sobrevive quando tudo foge do roteiro. Deus não nos leva ao fundo para nos perder. Ele nos leva ao fundo para nos desinstalar de tudo o que não sustenta o futuro que Ele preparou. A quebra não é o fim do chamado, é o início de uma fé mais madura
menos barulhenta e muito mais verdadeira. Existe um motivo pelo qual Deus não se explica no meio do processo. Se Ele revelasse cada detalhe, nossa fé seria substituída por cálculo. A confiança daria lugar ao controle. O silêncio de Deus não é falta de cuidado, é método. Ele sabe que explicações excessivas criam dependência da lógica, não da presença. José nunca recebeu uma resposta do céu enquanto era vendido, acusado injustamente ou esquecido na prisão. Isso não foi negligência divina, foi formação espiritual. Deus trabalha em profundidade quando retira a clareza superficial. O silêncio força escolhas. Continuar fiel sem garantias, permanecer íntegro sem reconhecimento, obedecer sem aplausos. Se Deus explicasse o processo, você apenas suportaria. Quando Ele silencia, você se transforma. A não revelação desenvolve discernimento, não informação. Fé não é saber o que Deus fará amanhã. Fé é confiar em quem Deus é hoje. O silêncio revela o que governa o coração. Se precisamos entender tudo para continuar, ainda não aprendemos a confiar. Deus se cala não para nos afastar, mas para nos atrair a um nível mais profundo de relacionamento, onde a obediência não depende de respostas, mas de convicção, onde a fé deixa de ser reação e se torna decisão diária, enquanto por fora nada parece avançar, por dentro algo essencial está sendo construído. O processo nunca é apenas o que vemos, é o que acontece em silêncio dentro de nós. José estava preso, limitado, esquecido, mas naquele lugar Deus expandia sua visão, refinava sua postura e alinhava seu caráter. Existe um tipo de crescimento que só acontece quando o cenário não muda, quando não há promoção, quando não há resposta, quando não há saída visível. É ali que a alma aprende a não negociar valores. Deus não está interessado apenas em levar você a um destino. Ele quer garantir que você consiga permanecer nele. O propósito não é um prêmio, é uma responsabilidade, e ninguém sustenta algo grande sem antes ser tratado no invisível. O processo constrói capacidade emocional, espiritual e moral. Sem isso, o cumprimento se torna um risco. Muitos pedem mudança de cenário quando Deus está trabalhando mudança de estrutura. A estagnação aparente esconde uma obra profunda. Deus usa o tempo em que você se sente parado para acelerar tudo o que realmente importa. Porque quando a porta se abrir, não haverá tempo para aprender o que só o processo poderia ensinar. Chega um ponto em que a pergunta muda. Não é mais onde isso vai dar, mas quem eu estou me tornando enquanto isso não muda. José para de viver em função do futuro e passa a ser fiel no presente. Ele serve bem, lidera com integridade e mantém o coração alinhado mesmo sem qualquer promessa de recompensa. Aqui existe um princípio ignorado por muitos. O propósito não se revela no final do caminho. Ele se manifesta no meio, através da obediência diária. Quando o resultado demora, o caráter assume o comando. Deus observa como reagimos quando ninguém está vendo, quando não há retorno, quando a fidelidade parece não gerar frutos. É nesse ponto que muitos desistem. Não por falta de fé, mas por cansaço de fazer o certo sem reconhecimento. José nos ensina que propósito não é sensação, é postura, não é entusiasmo, é constância. Quem aprende a ser fiel no meio do processo não depende do resultado para permanecer inteiro. Deus não confia destinos grandes a pessoas que só funcionam quando tudo está claro. Ele entrega mais a quem aprendeu a obedecer, mesmo sem entender. O silêncio de Deus muitas vezes é interpretado como ausência, mas na verdade é organização. Deus responde, mas não do jeito que esperamos, e nem na ordem que desejamos. Primeiro ele trabalha em quem pede, depois ajusta o ambiente. Só então libera o cumprimento. José não saiu da prisão porque o sistema mudou. Ele saiu porque estava pronto. Antes da mudança externa, houve alinhamento interno.
Deus não age por pressão emocional. Ele age por propósito eterno. Quando a resposta demora, não significa que foi negada. Significa que ainda está sendo preparada. Deus não corre atrás da nossa ansiedade. Ele honra processos. O tempo de Deus não é atraso, é precisão. Cada fase tem uma função. Pular etapas gera atalhos frágeis. José só foi lembrado no momento exato, quando sua maturidade encontrou a oportunidade certa. Deus não responde no nosso desespero. Ele responde quando o cumprimento não nos destruirá. O barro só se torna vaso quando para de resistir às mãos do oleiro. Deus não força a forma. Ele trabalha com disponibilidade. A pressão que sentimos no processo não é para nos quebrar, é para nos tornar moldáveis. José poderia ter endurecido, poderia ter se tornado amargo, poderia ter usado a dor como justificativa para perder a integridade. Mas ele escolheu permanecer flexível. Resiliência não é suportar tudo calado, é não permitir que a dor defina quem você se torna. Humildade não é se diminuir, é reconhecer que Deus enxerga além do que você entende agora. Cada decisão no processo revela se o barro confia no oleiro ou apenas tolera o toque. A transformação só acontece quando paramos de lutar contra o método de Deus. Quanto mais resistência, mais tempo no torno. Quanto mais entrega, mais clareza na forma. O oleiro não erra o vaso. Se algo se desfaz, ele recomeça. Não para punir, mas para aperfeiçoar. Deus não descarta quem se permite ser moldado. Ele refaz, ajusta e fortalece. Nada na vida de José aconteceu por acaso, embora em muitos momentos tudo parecesse improvável. Quando o processo é respeitado, a vida surpreende. Não porque Deus muda de ideia, mas porque o tempo certo revela o que estava sendo preparado em silêncio. A exaltação de José foi rápida aos olhos de quem assistiu, mas lenta para quem viveu. Anos de fidelidade silenciosa se condensaram em um único dia. Deus não improvisa destinos, ele acumula processos. O que parece demora é precisão absoluta. Cada detalhe foi necessário. Cada atraso protegeu. Cada silêncio alinhou. Quando chega o momento certo, Deus não precisa de transições longas. Ele abre portas que ninguém consegue fechar. Mas só permanece quem foi formado. Respeitar o processo é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não explica. Se você está vivendo um tempo de silêncio, isso não significa que está perdido. Significa que está sendo formado em um nível mais profundo. Deus não desperdiça dores, nem ignora lágrimas silenciosas. Tudo o que hoje parece confuso está sendo organizado para cumprir um propósito maior do que você imagina. A promessa não foi esquecida, ela está sendo protegida. O silêncio não é o fim da história, é o intervalo necessário para que a fé amadureça e o caráter se alinhe ao destino. Quando Deus termina o trabalho interior, a mudança exterior acontece de forma inevitável. Até lá, permaneça, confie. Continue fazendo o certo mesmo quando ninguém vê. O processo não está atrasando sua vida. Está preparando você para vivê-la plenamente. A fé que sobrevive ao silêncio se torna inabalável. E quem aprende a confiar no processo nunca mais se perde no caminho. Existe um ponto na caminhada em que a dor deixa de ser apenas circunstancial e passa a ser existencial. Não é mais algo que aconteceu, é algo que permanece. Você acorda, vive o dia, interage com pessoas, mas por dentro carrega um peso constante. José viveu esse estágio. Depois do poço, depois da venda, depois da ruptura familiar, veio algo ainda mais difícil: a normalização da injustiça. Ele foi obrigado a continuar vivendo em um lugar que não escolheu, em uma realidade que não combinava com o que Deus havia mostrado. E esse é um dos testes mais silenciosos da fé.
aprender a viver bem em um cenário que não faz sentido com a promessa. Muitos até suportam uma queda repentina, mas poucos conseguem lidar com a constância do desconforto. É nesse ponto que a alma começa a negociar valores, não de forma explícita, mas sutil. Um pequeno ajuste aqui, uma concessão ali. Deus observa esse momento com atenção, porque é aqui que o caráter começa a se revelar de verdade. A fé que só funciona quando tudo melhora ainda não é fé madura. A fé que permanece quando nada muda é a que sustenta destinos grandes. José poderia ter se revoltado interiormente, poderia ter desenvolvido uma espiritualidade amarga, aquela que continua acreditando em Deus, mas já não confia em ninguém e nem espera mais nada. Mas ele faz algo diferente. Ele continua sendo quem é, mesmo quando ninguém reconhece. Isso revela um princípio poderoso. A identidade não pode depender do ambiente. Quando ela depende, qualquer mudança externa nos quebra por dentro. Deus trabalha para que nossa identidade seja sólida o suficiente para atravessar cenários instáveis. O processo não é apenas sobre onde você chega, é sobre quem você se torna enquanto atravessa. Se o ambiente define sua postura, você ainda não está pronto para sustentar o que pediu. Deus não eleva pessoas instáveis, porque a instabilidade destrói tudo o que toca. Por isso, ele permite períodos longos de anonimato, não para atrasar, mas para firmar. Com o tempo, José é colocado em uma posição de responsabilidade. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo injustiçado, ele passa a administrar. Aqui existe algo profundo. Deus começa a confiar pequenas áreas para observar como lidamos com autoridade quando ainda não fomos honrados. O teste não é o poder, é a fidelidade antes do poder. José governa a casa de Potifar como se fosse sua, não porque era reconhecido, mas porque seu compromisso não dependia de status. Muitas pessoas querem posições, mas poucas querem responsabilidade sem reconhecimento. Deus observa como cuidamos do que parece pequeno, porque quem despreza o pequeno, destrói o grande quando chega. A fidelidade não é um ensaio, ela é a própria essência do chamado. Então vem outro nível de dor. A injustiça que acontece mesmo quando você faz tudo certo. José é acusado falsamente, e aqui algo importante precisa ser dito. Nem toda acusação é consequência de erro. Algumas são consequência de integridade. Quando você decide permanecer alinhado, você inevitavelmente confronta estruturas que se beneficiam da desordem. A integridade incomoda, a coerência expõe. E muitas vezes, o preço de não negociar valores é pagar com silêncio, isolamento e injustiça. José poderia ter pensado que agora Deus realmente o havia abandonado. Afinal, ele resiste à tentação, faz a escolha certa e termina na prisão. Esse é um ponto crítico para muitos. Quando obedecer parece trazer prejuízo. Quando fazer o certo não gera recompensa imediata. É aqui que muitos redefinem sua espiritualidade, não com palavras, mas com atitudes. Diminuem o zelo, flexibilizam princípios, justificam concessões. José não faz isso. Ele entra na prisão sem entender, mas sem abandonar quem ele é. A prisão não foi apenas um lugar físico, foi um estado emocional. O esquecimento, a sensação de ser irrelevante, de não fazer falta. E esse é um dos lugares onde Deus mais trabalha, porque enquanto o mundo mede valor por visibilidade, Deus mede por profundidade. Na prisão, José não tinha palco, não tinha voz, não tinha futuro visível, mas tinha algo que ninguém podia tirar: sensibilidade espiritual. Ele continua atento, observador, disponível. Ele interpreta sonhos, não porque isso o tiraria dali, mas porque servir fazia parte de quem ele era. Aqui existe uma chave. Quando você só serve esperando algo em troca, você não serve, você negocia. O serviço genuíno acontece quando não há promessa de retorno.
Deus observa quem continua disponível mesmo quando não há expectativa. Esse tipo de coração é raro, e Deus confia muito a quem Ele sabe que não usará o dom apenas para benefício próprio. O tempo passa, e passa de verdade. Não é um atraso simbólico, são anos, dias iguais, rotina, silêncio. E aqui acontece algo que muitos não percebem. A fé deixa de ser emocional e se torna estrutural. Já não depende de entusiasmo, de palavras, de experiências intensas. Ela se torna convicção silenciosa. José já não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa mais entender tudo. Ele aprende a viver um dia de cada vez, sem abandonar o que Deus falou, mas sem exigir explicações. Esse tipo de fé é estável, não oscila com notícias, não colapsa com frustrações. Deus usa o tempo prolongado para curar expectativas irreais, para purificar intenções, para alinhar motivações, porque o maior perigo não é não receber a promessa, é recebê-la com o coração errado. Quando finalmente o momento chega, ele chega sem aviso. Um dia comum se transforma em um ponto de virada. José é lembrado, chamado, retirado da prisão. Mas repare, ele não sai confuso, ele não sai desesperado, ele não sai ressentido, ele sai pronto. Isso só acontece porque o processo fez o trabalho completo. O tempo não apenas passou, ele foi aproveitado. Deus não corre quando decide agir, mas quando age, tudo se encaixa com precisão. A transição é rápida porque a preparação foi longa. Para quem olha de fora, parece sorte. Para quem viveu, sabe que cada dia teve uma função. José interpreta sonhos com clareza porque aprendeu a ouvir no silêncio. Ele governa com sabedoria porque foi treinado na limitação. Ele lida com poder porque já venceu a necessidade de reconhecimento. Isso revela algo essencial. O processo não prepara você apenas para chegar, prepara você para permanecer. Muitos alcançam posições que não conseguem sustentar. Muitos recebem aquilo que pediram, mas não suportam o peso. Deus não faz isso com quem se permite ser formado. Ele protege seus filhos do próprio sucesso prematuro, porque sucesso sem maturidade destrói. Quando José reencontra seus irmãos, outro teste acontece. O teste do coração curado. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem oportunidade de vingança. E é aqui que o processo revela seu resultado final. José não age movido pela dor antiga, ele age movido por entendimento. Ele enxerga o quadro completo. Ele entende que Deus estava acima das intenções humanas. Isso não anula a dor, mas dá sentido a ela. O processo bem vivido não apaga o passado, mas ressignifica. José não nega o que sofreu, ele compreende para que sofreu. E essa compreensão liberta, porque quem entende o propósito não fica preso à ofensa. Aqui existe uma verdade profunda. O processo não muda apenas sua posição, ele muda sua leitura da vida. Pessoas que não passam por processos profundos interpretam tudo de forma rasa. Pessoas formadas no silêncio enxergam além. José entende que Deus usou até o mal para gerar algo maior. Não porque Deus causou o mal, mas porque ele soube redirecionar. Isso só é possível quando o coração não está contaminado pela amargura. O processo limpa o interior para que o exterior não nos corrompa. Quando olhamos para a história completa, percebemos algo essencial. Nada foi desperdiçado. Nem o poço, nem a casa de Potifar, nem a prisão, nem o esquecimento. Tudo foi parte de uma construção minuciosa. A promessa não mudou. O caminho é que foi complexo. E isso se repete na vida de muitos. Deus não muda o que prometeu. Ele muda você para que consiga sustentar o que prometeu. O silêncio, a dor, a espera não são sinais de abandono. São sinais de investimento. Deus só investe tempo onde há futuro. Se você hoje está em um lugar que não entende, isso não significa que errou.
pode significar que está sendo preparado. Se o céu parece quieto, talvez seja porque Deus está trabalhando em uma camada mais profunda do que você consegue perceber agora. O silêncio não é o fim da história. É o intervalo necessário para que a fé deixe de ser frágil e se torne firme. O processo não atrasa, ele alinha, ele protege, ele fortalece. E quando o tempo certo chegar, você não apenas chegará ao destino, você terá estrutura para permanecer nele com humildade, sabedoria e gratidão. A fé que sobrevive ao silêncio se torna inabalável. E quem aprende a confiar no processo nunca mais se perde no caminho.